RIC Mais Notícias. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, perdão, gente, tô sem voz. Ontem foi até muito tarde, anteontem também, para trazer aqui a melhor informação, para que você que está no seu carro agora, na sua casa, no seu trabalho, saiba exatamente o que vai acontecer. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já ingressou com um pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para tentar evitar essa prisão, que tem hora marcada, 5 da tarde. Lula vai perder no STJ. Lula não vai alcançar sucesso no seu habeas corpus. Tentará, a partir disso, uma solução na Corte Amiga, porque pelo menos metade dos ministros lá estaria disposta a tudo para soltar Luiz Inácio. De qualquer sorte, o prazo é fatal, 5 da tarde. Esse despacho que foi dado pelo juiz federal Sérgio Moro na tardinha de ontem, fim da tarde, que horas, Mark? Mais ou menos saiu? Saiu exatamente às 17h50. 17 horas e 50 minutos. Fale da decisão do Moro, Mark, por favor. Daniel, a decisão saiu no fim da tarde. Importante reforçar que Moro só tomou atitude depois que o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é responsável por revisar as decisões do próprio Moro, autorizou a prisão. Importante sublinhar um novo nome aqui, que você vai ouvir falar bastante hoje, Nivaldo Brunoni, juiz paranaense aqui, atua em Curitiba e está cobrindo as férias do relator do caso em Porto Alegre, o Pedro Gebran Neto, que está em férias em Portugal. Nivaldo Brunoni entrou no lugar do Gebran e, lá chegando, avaliou que esse recurso que a defesa do Lula diz que tem direito, Denian, é importante falar aqui, esse recurso, na verdade, é um recurso meramente protelatório. Os embargos dos embargos, isso não teria qualquer tipo de sustentação. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre sequer costuma conhecer dos embargos. E a imprensa faz uma barulheira inflada pelo PT, como se a decisão do juiz federal Sérgio Moro fosse algo estratosférico e perseguidor. Não é. Então, o que fez o Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Determinou ao juiz federal Sérgio Moro que executasse a prisão. O juiz federal Sérgio Moro não está perseguindo ninguém. Ele está cumprindo, inclusive, uma determinação daquilo que aconteceu no tribunal lá em Porto Alegre. E daí, Mark? Exatamente, Daniel. Até para restabelecer a verdade, a imprensa fica divulgando a tese do Lula, que esse recurso é muito importante, que a prisão foi arbitrária porque não jogou esse recurso. Esse recurso não vale nada. É aquele negócio assim, trocando em miúdos. Ah, eu não gostei da decisão. Você pode ver essa vírgula aqui para mim? Então é isso. Esse recurso é isso, não vale nada. Não tem o chamado efeito suspensivo. Exato. Nem existe no Código de Processo Penal. Ele não é próprio da matéria penal. Então, por analogia, se usa um recurso de uma outra área do direito, se aplica no direito penal. A jurisprudência consolidada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre se quer conhecer dos embargos. Então está se fazendo uma onda danada, dizendo que o juiz federal Sérgio Moro determinou uma prisão sem que fosse esgotado o recurso em Porto Alegre. Isso não é verdade. É contra essa decisão que a defesa de Lula se insurge no Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus. Por isso que eu estou dizendo que vai perder no Superior Tribunal de Justiça e o prazo segue rodando. 5 da tarde. Ele vai se entregar, Mark, ou não? Dani, até agora não disse nada, viu? Essa é a grande expectativa. Ele passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Bernardo do Campo, e até agora não disse. Eu conversei com a defesa de Lula, eles disseram o seguinte, que não há nada definido, que a orientação dos advogados é se entregar, mas que um grupo de deputados e senadores do PT, a gente até imagina quem seja, está o orientando a não se entregar. Então, nesse momento, lá na sede do sindicato, está um embate entre os petistas, que dizem que Lula não deve se entregar, e a defesa que orienta corretamente a respeitar a decisão da justiça e se entregar. Lula tem dito a pessoas próximas que só vai decidir isso lá para a hora do almoço. É o que ele tem dito a pessoas próximas ali no entorno dele no sindicato. Marco, o que diz o despacho do juiz federal Sérgio Moro? Vamos lá, Denis, uma curiosidade.
O ofício do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre chegou por volta de 5h30 da tarde. E às 5h50 o Moro despachou. Então ele foi muito rápido, assim que chegou a comunicação, o Moro cumpriu a ordem dele e mandou prendê-lo. O despacho também determinou que os detalhes da apresentação voluntária de Lula devem ser combinados pela defesa do petista direto com o superintendente da Polícia Federal aqui no Paraná, o Dr. Maurício Valeixo. Ele que então está incumbido de fazer as tratativas de negociação da entrega de Lula com os advogados. Em razão do que chama de dignidade do cargo ocupado, o juiz informou que está reservada uma sala na Polícia Federal para Lula cumprir a pena que ele tem que ser recolhido a partir de agora, Daniel. Essa sala é na própria Superintendência da Polícia Federal, na qual, segundo Moro, o ex-presidente ficará separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física. Como que é essa sala que foi montada pela Polícia Federal? Ela fica no 4º andar do prédio no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba. A sala tem uma cama simples e um banheiro simples, mas não é o boi, não é aquele que tem que agachar, tem um vaso sanitário. Esta sala tem vigilância 24 horas, não tem televisão, nem rádio, nem acesso à internet, nem telefone, nem nada. A comida que será servida ao condenado preso Luiz Inácio Lula é a mesma quentinha que vai à carceragem. A carceragem recebe a quentinha, vão subir para o 4º andar, uma quentinha igual para o Lula. Assim como os que estão presos na carceragem têm direito a receber a alimentação daqueles que vão lá visitar, Lula também poderá receber uma comida que venha trazida de fora pela visita. E a visita autorizada ao ex-presidente Lula é igual ao dos condenados que estão condenados ou que cumprem pena ou que cumprem prisão cautelar na carceragem, uma vez por semana. Então não muda a rotina do tratamento, não há um tratamento diferente ao Lula daqueles que estão na carceragem. O que muda é o local, o lugar. Não tem grade. Tem uma cama simples, um vaso sanitário, tudo direitinho. Mas não tem grade. O que tem é uma porta, tá tudo fechado, com vigilância 24 horas. Uma curiosidade, Daniel, esse local lá é chamado pelos agentes como lã. É como eles chamam comumente esse 4º andar da PF lá, fica bem embaixo do L ponto. O teto da sala do Lula é a laje do L ponto. E tem várias salas ali, uma delas era esse abrigo dos policiais federais que vem a Curitiba em missões, que foi ali reformulado para receber o Lula. Tinha um beliche, colocaram uma cama e deixaram ali algumas coisas para Lula poder cumprir a pena dele. E uma curiosidade é que ao lado de onde Lula vai cumprir pena, fica o chamado guardião, que é o sistema de escutas da PF. Então todas as escutas das operações são feitas ali próximo. Então, por coincidência do destino, Lula vai ficar exatamente ao lado de onde a Lava Jato deu os primeiros passos. Então, onde tudo começou, que foi nas escutas telefônicas dos doleiros, lá atrás, em 2013, 2014, agora Lula vai voltar para lá e ficar bem do ladinho de onde tudo começou. Muito bem. Se aguarda, portanto, para 5 horas da tarde, até 5 horas da tarde, a apresentação do condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente da República que legou ao país o maior escândalo político da história, um homem perigoso, um homem que usou do Estado para juntar dinheiro e montar um esquema de tentativa de perpetuação no poder, um homem que se lambuzou no mel da corrupção e que teve contra si a justiça feita. E não há justiça penal de verdade sem efetividade. E a efetividade da justiça penal está justamente em se aplicar a pena de que aquele que comete um ilícito sofra as consequências daquilo que fez. E os crimes cometidos pelo Lula tiveram como consequência uma pena de 12 anos e 1 mês de reclusão
com o início sendo cumprido no regime fechado. Fechem o Lula. O Lula será fechado no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Tem que se apresentar até às 5 da tarde. Muita gente me perguntou ontem, Mark, e se o Lula não se entregar? Tem muitos ouvintes perguntando nesse momento a mesma coisa. Se ele não se entregar, a justiça vai buscá-lo. A Polícia Federal vai buscar Lula onde Lula estiver e trará Lula para a sala do bairro Santa Cândida. Também muita gente perguntou, mas por que ele não pode se apresentar na Polícia Federal em São Bernardo, em São Paulo, e aí ele é trazido para Curitiba? Ora, por que nós, cidadãos brasileiros, que temos que pagar a conta? Por que a gente tem que pagar a conta do deslocamento? Quem tem que pagar a conta do deslocamento é ele. Aliás, isso nem deveria preocupar, né? Porque ele disse que viria a pé. Não disse? Ele prometeu. Entre aquelas bravatas de Lula, ele disse, eu vou a pé. Não precisa pegar um avião. Para facilitar, pode até vir de helicóptero. Desce direto, um lance de escada e vai para a sala. Né? Muito bem. 7 horas e 21 minutos. Esse é no coração. Nada. Quem sabe a gente vai ter que pagar a conta. Porque eu tô falando sério aqui, gente. Se o ex-presidente Lula não cumprir a determinação do juiz federal Sérgio Moro, vai ter que deslocar a gente da Polícia Federal para lá, delegado, e vai, e traz, e põe no avião. Não tem custo? Isso não sai do orçamento público? Isso não é dinheiro nosso? Não basta tudo o que essa gente fez? Não basta? Então. E não é barato. Cada vez que o avião da PF levanta voo, alguns reais que vão embora do dinheiro público. Isso é muito diferente de uma operação, que é uma operação surpresa, que você chega na casa da pessoa, prende, põe no avião e traz pra cá. Essa era uma prisão aguardada. Todo mundo sabia, porque o Supremo Tribunal Federal não concedeu habeas corpus. Então Lula seria preso a qualquer momento. Então, o juiz federal Sérgio Moro deu 24 horas. Deu um dia inteiro. E tem até às 5 da tarde para se apresentar. 7 horas e 23 minutos, daqui a pouco tem mais sobre o caso Lula, porque agora é hora do ouvinte na Jovem Pan. O pessoal está perguntando aqui, quantos dias Lula ficará preso? Bom, eu espero que ele inicie o cumprimento da pena em segunda instância e que fique os dias que são os dias até a progressão do regime para o semiaberto. 2 anos e pouco. Isso é o que eu espero. Eu posso dar minha opinião aqui? Mas eu acho que poucos. Diga, Mark. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que o Lula não fica muito tempo preso, não. Eles vão pedir um HC, porque assim, aquele HC que os ouvintes acompanharam o julgamento, era um HC para impedir a prisão. Agora, ele sendo preso, pode-se entrar com um novo HC para ele ser solto. E esse HC, eu acho que daí o STF pode entender que ele já tem idade, que ele pode ficar doente e que ele pode cumprir prisão domiciliar. Inclusive, Lula tem tanta certeza disso que ele já está, inclusive, dando recado via assessores, Denis, que ele não aceita colocar tornozeleira. Teria dito lá no sindicato essa noite que ele não é cachorro para andar de tornozeleira por aí. Isso está sendo dito por pessoas próximas a ele. Concordo com o ex-presidente Lula, ele não é cachorro. Ele é corrupto. Ele é lavador de dinheiro. E corruptos e lavadores de dinheiro, se quiserem ficar em prisão domiciliar, tem que usar tornozeleira. Tem que grampear o corrupto. O cachorro não precisa. O cachorrinho da gente pode ficar sem coleira. Não precisa botar, não. O cachorrinho da gente fica sem nada. Quem a gente tem que colerar é o bandido. O cachorro não precisa. Não fazer isso com o bichinho, não. Né? O que mais, Mark? Ouvinte final telefone 4530 e vários ouvintes têm mensagens no mesmo sentido, dizendo, Denian, deixa ter ódio no coração. Se for para ver a justiça sendo feita, ela não se importa em pagar o querosene da jatinho da PF. Não, mas tem uma ordem judicial. Eu entendi. Tá bom, tá tudo bem. Mas tem uma ordem judicial e vamos cumprir a ordem. Porque a hipótese de o ex-presidente não cumprir a ordem, ela é negativa para as pretensões do habeas corpus logo ali na frente. Se ele começa a desrespeitar a ordem da justiça agora,
a concessão do habeas corpus ali adiante se torna mais difícil. Porque ele seria um réu que não cumpre com a ordem que foi emanada do juízo de Curitiba. Então penso eu que ele vai se apresentar. Se não se apresentar, fará da prisão, quando a Polícia Federal chegar para buscá-lo, fará dessa prisão um ato político de minimização, de mandelização de um homem perseguido. Tudo bobagem. E a democracia brasileira não aguenta mais esse tipo de afronta. O que o PT tem feito contra a democracia é algo que precisa de um basta. Não que eu espere do Partido dos Trabalhadores qualquer ato que seja respeitador à ordem democrática, nem espero. Mas seria o razoável. E penso que o razoável ocorrerá. Porque se Lula não se entregar, se ele criar essa zoeira, como é que você posa de mocinho para buscar o habeas corpus no Supremo logo ali na frente? Fica ruim, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que se desenrola no dia de hoje. O que mais, Mark? Daniel, os ouvintes aqui estão dizendo sobre essa possibilidade. Se Lula não se entregar e for para uma embaixada, eles querem entender por que Lula não poderia ser preso se fosse para uma embaixada. Porque a embaixada nem Brasil é, né? É importante que a gente saiba que uma embaixada, por exemplo, vai para a embaixada da Venezuela. Não iria, né? Não vai para Venezuela, iria para a embaixada da Itália, da França. A esquerda caviar não vai se meter lá na Venezuela, que não tem nem papel higiênico. É melhor ir para a sala da PF. Mas digamos que fosse para a embaixada da Itália. Tá lá na embaixada. A embaixada, aquele lugar físico em Brasília, ela representa o Estado italiano. Ali não é Brasil. Então não há jurisdição da Polícia Federal para ingressar dentro da embaixada e tirar alguém de lá. Então, mas não creio. Verdadeiramente não creio nessa hipótese. O ouvinte final telefone 6973 não colocou o nome. Pergunta, e se ele fugir do país? Não pode, né? Ele já tá com prisão em aberto. Se ele passar pela fronteira lá, o PF fecha a cancela. E ele entregou o passaporte, se eu não me engano, não entregou mais? Ele pegou de volta depois. Ele pegou de volta. Mas a prisão tá no sistema. Se ele tentar passar por uma fronteira, não vai passar. Se ele passar agora em um local que não tem a fronteira, né? Que não tem a aduana ali, para fazer o controle dele, é fugitivo, foragido da justiça. O ouvinte, Denian, Alexandre Gregório, faz uma observação importante. Ele lembra que a OAB requereu uma liminar sobre as ADCs, sobre a prisão em segundo grau, e o ministro Marco Aurélio é relator dessa ADC, e ele falou ontem, Denian, a jornalistas, que ele vai pautar a ADC na próxima sessão do plenário, que acontece na quarta-feira. Que ele vai pedir questão de ordem e vai pautar a ADC contra gosto da ministra Carmen Lúcia. Como é que fica a questão? Bom, ele que segure o país, né? Se ele fizer isso. Isso é uma afronta absoluta e completa à liberdade de julgamento da ministra Rosa Weber. Porque essa é tentar fazer valer a sua vontade na marra. O ministro Marco Aurélio se comportou no julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula como se fosse advogado de defesa do ex-presidente Lula. Eu não duvido. Mas se ele tentar fazer por esse caminho, abrir-se-á as portas do cárcere para todos aqueles que cumprem pena a partir da segunda instância. Não valerá só para o Lula, valerá para todos. Só da Lava Jato saíram 11 soltos. Sabe quando você sabe a imagem que vem na minha cabeça? O carcereiro pegando, abrindo a tranca assim, abrindo a grade, pode sair. Isso vai acontecer. E aí, corruptos, estupradores, homicidas, ladrões, traficantes, todos, vai se abrir a porta do cárcere para proteger um. Ministro Marco Aurélio, se tiver um mínimo de juízo, ele tá bravateando. Mas é possível que aconteça? É possível que aconteça. Denier, tem ouvinte aqui participando, o Elcio Koleski, dizendo que a pressa dos juízes políticos, segundo ele, em retirar Lula da disputa presidencial é algo a ser estudado. Não importa quem Lula indicar, vai ganhar, segundo o nosso ouvinte.
Não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A eleição é em outubro e se o indicado do Lula ganhar, parabéns para o indicado do Lula. Obteve maioria absoluta e virou presidente do Brasil. Tem campanha, tem eleição e tá tudo certo. Quanto à pressa a que se refere o nosso ouvinte, o nome disso é efetividade da lei penal. Só não gosta da efetividade da lei penal aquele que é criminoso. Engraçado que o ouvinte Elcio Koleski é aquele que elogiou a pressa quando o juiz federal Sérgio Moro mandou recolher à cadeia o Eduardo Cunha. Aí não precisava estudar a pressa, porque daí a mão que seguraria o livro estava aplaudindo o juiz quando prendeu o Eduardo Cunha. Agora que mandou prender o amigão, o corrupto de estimação, aí a justiça é ruim. Esse tipo de conversa é só pra tonto. Denê, tem ouvinte aqui participando conosco, o Carlos Gasperin, ele faz uma lembrança importante, que o ministro Marco Aurélio avisou expressamente no julgamento que iria desrespeitar a decisão do HC do Lula se caísse para ele despachar outro pedido parecido. Só para o ouvinte entender, tem lá a decisão do colegiado e tem a decisão monocrática, a gente chama que é quando o juiz, o ministro decide sozinho. Ele falou que se cair para ele, ele vai mandar soltar. A sanha de soltar Lula é algo, isso sim, a ser estudado no comportamento do ministro Marco Aurélio. De qualquer sorte, isso é um fato futuro para a semana que vem. E nós temos que viver o hoje. Eu sei que o ouvinte está ansioso, mas nós temos que viver o hoje. São 7h32. Nós estamos a 9h28 do prazo fatal. Em 9h28, o ex-presidente Lula morará no Santa Cândida. Um abraço aos ouvintes do bairro Santa Cândida. O bairro de vocês vai se tornar mundialmente conhecido. Mais ainda. E até esse momento o Lula ainda não disse se vai se entregar ou não. Só para lembrar os ouvintes. Então. Denê, você falou do Marco Aurélio, posso contar uma curiosidade aqui? Diga lá. Ele foi tão desrespeitoso com a ministra Carmen Lúcia e com a ministra Rosa Weber, que ele mesmo confessou à Rádio Gaúcha, em uma entrevista ontem, que a mulher dele puxou a orelha dele em casa. Ou seja, veja, ele, uma meia-culpa, né? Um pedido de desculpas meio atravessado, dizendo que foi realmente desrespeitoso com as ministras e até machista. Então ele mesmo reconheceu publicamente que faltou com respeito ali. No próximo bloco, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco você vai ouvir Gleice Hoffmann. Não saia daí. No próximo bloco você vai ouvir o que disse a senadora do Paraná e presidente nacional do PT sobre a ordem de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos uma fala da senadora Gleice aqui, um trecho que você vai ouvir só aqui. Então fica ligado para que você ouça o que disse a presidente do PT sobre a prisão de Lula. Rique Mais Notícias. Rique Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos para o mundo inteiro em riquemais.com.br/Jovem Pan e na live do Facebook. Hoje é um dia histórico, dia 6 de abril de 2018. Há uma determinação para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apresente à Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde. É o dia da prisão de um ex-presidente da República. Um homem condenado em 2 instâncias do Poder Judiciário pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e que responde a outros 5 processos na Justiça. O homem que, segundo o Ministério Público Federal, era o general da corrupção no esquema do Petrolão. Um homem que usou do Estado brasileiro para montar um esquema criminoso de perpetuação no poder do partido dele, o Partido dos Trabalhadores, e de que, em meio a isso, ainda se lambuzou com o dinheiro das empreiteiras corruptas que lhe deram um apartamento de 3 andares na beira da praia em Guarujá, em São Paulo, que reformaram e deram um sítio em Atibaia, um apartamento ao lado do dele em São Bernardo do Campo, terreno para o Instituto, a pequena corrupção
que veio junto com a onda corrupta e que tomou de assalto o nosso dinheiro. Este homem, condenado pela Justiça, pelo juiz federal Sérgio Moro, pelos 3 desembargadores dos tribunais do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que tentou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e perdeu, que tentou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e perdeu, é esperado até às 17 horas em Curitiba. É um dia maiúsculo em que a lei penal é efetiva, em que se demonstra em que até aquele que é o general do crime pode ir para a cadeia e não apenas o pobretão, a puta e o preto. Não tem nada de golpe, não tem nada de afronta democrática. Hoje é o contrário disso. É um dia em que o Estado brasileiro cresce, o Estado brasileiro demonstra de que a lei efetivamente é para todos. Menos na cabeça da senadora do Paraná, Gleice Hoffmann. Fala, Mark. Ela publicou um vídeo nas redes sociais de apoio ao presidente Lula. Nesse vídeo, ela volta a atacar o juiz federal Sérgio Moro. Ela também fala em golpe à democracia e chama as pessoas para um ato em São Bernardo do Campo, em São Paulo, berço do Partido dos Trabalhadores. Foi lá que o ex-presidente Lula foi logo depois de sair do instituto dele, onde estava quando soube da prisão. A liderança do PT no Paraná informou que vai se reunir agora pela manhã para definir possíveis atos do partido. Ontem, Denian, o presidente do PT do Paraná, ex-deputado federal, doutor Rosinha, até convocou uma vigília para os manifestantes, para os militantes do partido, mas não deu muito certo não. Ninguém apareceu na sede do PT do Paraná para passar a noite. Bom, a fala da senadora Gleice Hoffmann, ela é, como é que eu vou dizer, lunática. Eu não consigo achar um adjetivo melhor para classificar a fala da presidente nacional do PT que não seja lunática, fora do mundo, fantasia, é ridícula. A senadora Gleice Hoffmann, ela inverte o fato. O fato é de que a lei penal está sendo efetivada, tem um bandido e o lugar do bandido é na grade. No caso do Lula, nem grade tem, é na sala. Tem que prender. A senadora Gleice, ela faz política. O Lindbergh Farias, recebido meu amigo Paulo Henrique, senador do PT, que é tão lunático quanto a senadora Gleice. Acho que até um pouquinho mais. É aquele que precisaria passar por antidoping, segundo o senador Ronaldo Caiado, para poder atuar no Senado. O Lindbergh Farias disse que o ex-presidente Lula tinha que ficar lá em São Bernardo, esperar a polícia chegar, porque daí teríamos ótimas fotos para trabalhar isso politicamente. Ou seja, essa tentativa de divinizar o ex-presidente Lula, de tentar transformar Lula num Nelson Mandela. Mas há uma diferença essencial entre Mandela e Lula. Mandela foi verdadeiramente um homem que lutou pelas liberdades, de que entregou a sua própria liberdade pelo seu povo. Lula não. Lula é um bandido comum. Lula é um criminoso. Lula é um Cabral. Lula é um Cunha. Lula é um André Vargas. Lula é um Aécio. É um bandido comum. Em lugar de bandido, ao que conste, é na cadeia. É pra lá que ele deve ser levado. E é ali que ele tem que se entregar. 5 horas da tarde. Daqui 9 horas e 16 minutos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não perca o tempo. Os ouvintes estão falando aqui, Daniel, que você parece o Jack Bauer. Lembra aquele seriado 24 horas que apareceu no reloginho? Então, mas é bem assim. O Fábio do Fazendinha tá te corrigindo aqui. Diz que ela não é lunática, fala. É lulanática. Lulanática. Quem também tá passando vergonha é o senador Roberto Requião. Há 4 minutos, ele postou no Twitter: por todos os títulos, a prisão de Lula é ilegal. Cabe ao STF resolver rapidamente esta agressão ao direito. Lula vestido de defensor, Requião vestido de defensor do Lula, Requião vestido de PT, que é a roupa que melhor lhe cai,
sai em defesa ensandecida do seu herói. Pobre Paraná, Requião e Gleice no Senado. Pobre Paraná. Tem eleição, felizmente, em outubro. 7h45. E os ouvintes, Marcos Souza? Estão participando aqui ativamente da nossa programação. O ouvinte Christian Sobania participa aqui, dizendo que o empresário Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, está sendo preso pela Polícia Federal em São Paulo. Ele foi responsável pelo Caixa 2 do PSDB nos últimos 20 anos. Traz a informação aqui ao ouvinte, daqui a pouco a gente confirma isso, essa operação da Polícia Federal. A Bruna Gren, nossa ouvinte, diz que na opinião dela, os dois senadores só abrem a boca para falar porcarias e envergonham o Paraná. O Jonathan diz que pobre Paraná. Não, ele não concorda com você. Diz que quem quer apostar na Gleice... ele falou, quer apostar que a Gleice será eleita de novo? Diz o ouvinte. A deputada federal, né? Exato. Também concordo com ele. Muita gente na live, audiência muito boa aqui hoje, e muita gente comentando sobre essa fala da Gleice aqui, criticando ela. Uma delas é o Júnior Marçal. Ele diz ainda que a Gleice ainda vai ser presa. Lembrando que ela é acusada pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, de participar de um esquema de desvios de recursos públicos. O Supremo Tribunal Federal não julga ninguém. Então essa certeza que o ouvinte tem de que a senadora será presa, eu não tenho. O ouvinte Johnny Ferreira diz assim: Denian, fale sobre os seguranças do Lindenberg Farias, que teriam agredido manifestantes anti-Lula em São Paulo. Coisa feia a imagem, né? Que coisa feia a imagem. Manifestantes anti-Lula levaram um cacete dos seguranças do Lindenberg. Mas, né, também não tem que ir lá protestar na frente do Instituto Lula de São Bernardo. Vai para outro lugar, né? Não tô aqui defendendo a violência, muito ao contrário. Mas há lugar e lugar de você fazer barulho. Ontem, por exemplo, na frente do prédio da Justiça Federal em Curitiba, teve buzinaço, foguetório. E hoje, pelas informações que eu já recebi aqui, haverá um foguetório às 5 horas da tarde daqueles de ensurdecer o Santa Cândida. Diz que a recepção será calorosa, pela informação que eu recebo aqui. Denian, tem uma notícia importante aqui. E tem uma coisa que depois eu vou contar, vai. Não, muito importante agora. Parem as máquinas, Terribas. É importante. Terribas. O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, diz que não aceita a prisão de Lula e que ele vai pra cela com o Lula. Diz que não tem jeito, Denian. E aí? Olha, aguentar o Suplicy, hein, bicho? Coitado. Mas ele tá dizendo que não tem jeito, que ele vai grudar no Lula ali e vão ter que levá-lo junto à cadeia. Nossa, aguentar o Suplicy. A fase, o ex-presidente Lula, ele deve se apresentar. Se ele não se apresentar, a polícia terá que montar uma fase nova da Lava Jato para prender o Lula. Que fase nós estamos, Mark? Na 50. Oficialmente na 50. A fase Lula, se Lula não se entregar, será a fase 51. Que tal, Terribas? Gostou do número da fase? É uma boa ideia. Gostou do número da fase? Na sala do Lula não tem telefone, não tem televisão, não tem rádio. Não tem celular. Não tem celular e nem cachaça. Não tem nada. São 7h48. O ouvinte Marlos Campos faz uma observação muito importante aqui pela live. Tem muitos ouvintes que mandam mensagem assim: falem do Aécio também. Acabei de falar. Não, mas assim... Faz 30 segundos. Eles falam, mande o Moro prender o Aécio. E o Marlos, nosso ouvinte, faz uma observação importante. Denier, dá um aviso ao povo. O Aécio e companhias não estão presos porque não estão nas mãos do juiz Sérgio Moro. Estão nas mãos do Supremo. E como estão nas mãos do Supremo, Aécio, Gleice, essa turma que está no Supremo não tem efetividade da lei penal. O que eu quero com o Aécio? Eu quero com o Aécio a efetividade da lei penal, a mesma do Lula. Que se aplique ao tucano a mesma situação do petista. Então quando as pessoas cobram, por que o Moro não faz isso contra o Aécio? Isso além de uma ignorância no sentido que eu falo de ignorar os fatos, isso além de uma enorme ignorância, é de uma má-fé fantástica. Você exige de um juiz federal de primeira instância que ele tome providências
sobre aquilo que ele não tem condições de tomar. Também não é dever da Polícia Federal do Paraná esse tipo de função e nem do Ministério Público Federal desse tipo de função. Você tem alguma informação sobre o MPF em Curitiba a partir dessa decisão do juiz federal Sérgio Moro? Alguém emitiu Twitter, falou nas redes sociais, alguma coisa assim, Marcos? Nada, né? Até agora a Força Tarefa oficialmente diz que não vai se pronunciar. O Paulo Henrique hoje está animado. O meu amigo mandou uma mensagem aqui pelo celular dizendo o seguinte, que o Eduardo Suplicy, respondendo ao que disse o Marcos Souza, ao se colocar como que quer ir pra cadeia junto com o Lula, se comporta feito o Simão de Cirene. O Simão de Cirene foi o homem que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz. É mais ou menos por aí, Paulo. Mais ou menos por aí. São 7h50, tem um intervalo rapidinho agora e na volta os desdobramentos finais desse dia histórico em que Curitiba é a cidade mais importante para todo o noticiário. Fazer um parênteses rapidinho antes do intervalo. Denian, os memes que os ouvintes estão mandando são impagáveis. A criatividade brasileira não tem limites. O que tem de meme? Tem uns que não dá pra ler no ar, né? Mas tem um que chegou agora, por exemplo, aqui, final do telefone 3328, tem a foto do Lula no celular, assim. Alô, é da Odebrecht? Bom dia, companheira. Vocês podem fazer um túnel por aí? Tem um monte. É muito bom. Pode fazer um túnel. É muito bom. Rique Mais Notícias. Rique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h54. Nós vamos agora ao vivo com a repórter Rafaela Moron. Ela está diante do prédio da Polícia Federal em Curitiba e tem as informações atualizadas. Rafaela, bom dia. Oi, Denian, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muita movimentação agora em frente à Superintendência da Polícia Federal por parte de jornalistas. Há pouco chegou aqui ao prédio o delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, conversou com a imprensa e trouxe mais alguns detalhes e atualizações a respeito dessa determinação de prisão e de apresentação até 5 horas da tarde do ex-presidente Lula à Polícia Federal. Disse que a sala que foi reservada, chamada de Sala Especial de Estado Maior, tem 15 metros quadrados, fica ao centro do prédio com uma janela voltada para o corredor. Também falou a respeito do regime diferenciado. A imprensa vem trazendo aí informações a respeito das condições do ex-presidente que seriam diferenciadas. Esta sala fica de fato no 4º andar do prédio, numa ala central do corredor, e a janela é voltada para a área interna do prédio. Tem uma cama simples, um banheiro, era uma sala que era ocupada por policiais federais em trânsito e que foi reformada há pouco tempo. É nesta sala que ele deve também receber as visitas, não terá aquele sistema de parlatório. E aí o sistema de visitas também terá um dia diferenciado. Ele não confirmou, o delegado da Polícia Federal, de fato, outra data além da quarta-feira, mas diz que sim, deverá ter uma situação toda especial em razão da dignidade do cargo que ocupou, como escreveu lá o juiz Sérgio Moro no despacho. Por enquanto, a expectativa, é claro, é em torno da movimentação que deve se intensificar ao longo do dia. A Polícia Federal confirmou que fez um reconhecimento de área com um drone aqui durante a madrugada e que já acionou sim a Polícia Militar e a Polícia Civil, caso seja necessário, diante da movimentação aqui ao longo do dia. A informação também de que a Polícia Federal tentou contato com a defesa do ex-presidente ontem e não conseguiu mais informações, não conseguiu ter contato. Portanto, aguarda agora uma manifestação da defesa para ver se será possível acordar aí a maneira com que o ex-presidente vai se apresentar, se é que vai se apresentar conforme determina aí a decisão do juiz Sérgio Moro. Denian. Muito bom, muito obrigado a repórter da RIC TV que participa conosco aqui no RIC Mais Notícias, na Jovem Pan, Rafaela Moron. A AFA pode voltar a qualquer momento durante a programação da Jovem Pan com a atualização dos fatos. Então a grande pergunta do momento, né, Mark, é a gente saber se Lula vai ou não vai se entregar, né? Até agora não falou nada, não informou a imprensa nem a pessoas próximas se vai se entregar ou não. Repito aos ouvintes, pelos informes que temos, há uma queda de braços nesse momento lá na cúpula lulista. Metade quer que ele se entregue, os advogados, a defesa dele, até para não prejudicá-lo futuramente no processo, como o Deniel
falou, ele não se entregando, desrespeitando a ordem, pode não conseguir um HC, mas ao mesmo tempo deputados e senadores petistas defendem que ele não deve se entregar, que ele deveria esperar a polícia ir buscá-lo lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Muito bem, o RIC Mais Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltaremos durante a programação. Hoje, no Boa da Pan, o Jonatas Terribas, falaremos sobre a situação do ex-presidente Lula, se ele se entrega ou não se entrega à justiça. Se ele se entregar, deve ter acabado de chegar em Curitiba na hora do Boa, né? É, claro, né? Então, cobertura total hoje aqui na Jovem Pan e na RIC TV. O Marcos Souza ontem já acompanhou ao vivo a situação aqui em Curitiba para os jornais da Rede Record e hoje não será diferente. Vai trabalhar bastante hoje, hein, Marcos? Vai até 9 da manhã de novo, né? Acho que vai ter assuntos para comentar hoje. Então tá bom. De assunto. Valeu, rapaziada. Voltamos na segunda-feira com o nosso jornal. Tchau.